Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Mitrio super lento, mestrando em Física Aplicada e eu até nadaria em um lago radioativo, mas jamais comeria lixo nuclear. No quarto episódio da segunda temporada de Simpsons, Bart pegou Blink, um peixinho mutante com 3 olhos nas águas que ficam perto da usina nuclear de Springfield. E isso deu um problemão que levou inspetores nucleares a ordenarem que o Mr. Burns consertasse as inúmeras violações de segurança ou então a sua usina seria fechada pelo grande perigo que ela representava. Já existem muitos vídeos incríveis do Nerdologia falando sobre os perigos da radioatividade, mas o curioso é que existem casos onde jogar elementos radioativos nas águas de um rio ou de um lago pode ser muito bom. Além disso, a radioatividade pode ser uma grande aliada para o nosso corpo. No mundo dos quadrinhos é bem comum a ideia de que se expor a uma alta dose de radioatividade pode trazer grandes poderes, como foi o caso do Dr. Robert Bruce Banner, que após receber uma grande quantidade de raios gama, teve seu DNA alterado e virou ninguém menos que o incrível Hulk. Tem também as várias versões do Miranha, que ganharam poderes após serem picados por uma aranha radioativa. E se você já sonhou em ganhar poderes dessa forma, nadar na água de uma lagoa com elementos radioativos, seria a desculpa perfeita para ser picado por um inseto Jesus geneticamente modificado e assim ganhar o poder de andar sobre as águas. Mas a gente sabe que isso não é possível, então quais são os benefícios reais da radioatividade no nosso corpo e na natureza? Um deles é seu uso na física médica, uma área responsável por medir a dosagem de radiação que uma pessoa em tratamento de câncer pode receber para destruir seu tumor e que também utiliza elementos radioativos como marcadores importantíssimos para o diagnóstico de doenças. O Tecnésio 99M é um exemplo de elemento utilizado como marcador radioativo na física médica, para checar a saúde de um paciente. Ele pode ser dado ao paciente por injeção, por inalação ou ingestão e vai acabar se acumulando mais no órgão que se quer estudar. Sempre que o Tecnésio 99M decai, ele emite um raio gama que atravessa o corpo do paciente de dentro para fora e é percebido por um detector. Assim, é possível fazer uma imagem do órgão onde esse elemento se acumulou e de onde os médicos vão tirar informações que permitem diagnosticar câncer e acompanhar alguém que está em tratamento. Uma grande vantagem é que, com um tempo de meia-vida muito curtinho, esse elemento tem sua massa reduzida pela metade a cada 6 horas, se desintegrando bem rápido. É isso que faz dele uma opção tão inofensiva para nós. Mas não é só no corpo humano que o Tecnésio 99M tem utilidade. E isso nos leva a outro exemplo de benefícios reais da radioatividade, só que agora na natureza, que é seu uso na hidrologia isotópica. Como o nome sugere, ela estuda as águas com o uso de isótopos radioativos de elementos conhecidos, permitindo analisar casos como o da Lagoa da Pampulha, em BH, que após receber uma grande quantidade de lixo radioativo, teve um de seus jacarés transformado em um mini Godzilla. Tô zoando. Na verdade, ela não recebeu nenhum lixo radioativo, mas a história da Lagoa da Pampulha envolve radioatividade de um jeito realmente incrível. Idealizada por figuras bem famosas como o Juscelino Kubitschek e o Oscar Niemeyer, essa lagoa artificial foi inaugurada nos anos 30 e era bem limpa, mas com o crescimento desordenado da população acabou sendo assoreada por vários tipos de sedimentos. Em 2004, a tese de doutorado do Jefferson Bandeira, aluno da UFMG, usou justamente o Tecnésio no estudo das movimentações dos sedimentos da lagoa. O objetivo era buscar soluções para revitalizar esse patrimônio cultural da humanidade. Misturando um pouco desse elemento nos sedimentos finos e jogando esses sedimentos nas águas que saem da represa e seguem curso para outros rios, foi possível monitorar o movimento das partículas de uma forma parecida com o que se faz com os pacientes, usando detectores de radiação. Coletando amostras de pontos estratégicos, os pesquisadores mediram os níveis de radiação para ver se os sedimentos estavam se acumulando em algum lugar. E assim, o Tecnésio 99M mostrou que jogar os sedimentos finos nos cursos de água que saem da lagoa não traria nenhum perigo de assorear os rios que vêm na sequência, como é o caso de alguns afluentes do Rio São Francisco, que é importantíssimo para a região Nordeste. Outro poder que a radioatividade nos dá através da hidrologia isotópica é utilizando traçadores radioativos para ajudar a verificar a estabilidade de barragens, como aquelas que poderiam não ter rompido no ano de 2015 em Mariana e 2019 em Brumadinho, se a gente tivesse uma legislação mais rígida somada a técnicas mais precisas para fiscalização. Barragens são estruturas feitas para conter grandes volumes de água e rejeito. O problema é que a maioria delas tem vazamento e infiltração, o que pode acabar evoluindo para um desastre. Por isso é preciso monitorá-las o tempo todo, e com isótopos radioativos dá para saber com precisão se há algum fluxo anormal que represente perigo. Dependendo da velocidade dos fluxos analisados e do tempo que leva para fazer as medições, alguns traçadores são melhores que outros na hora de mapear os pontos de uma barragem.
Por exemplo, o bromo 82 tem um período de meia-vida que pode ser útil para aplicação em pequenas barragens, enquanto o iodo 131 tem uma meia-vida maior que pode ser mais adequada para grandes barragens. E o já comentado tecnésio 99M pode ajudar na medida de fluxos de escoamento da barragem. Depois de identificar um perigo, cabe às autoridades e equipes de engenheiro reforçarem suas estruturas, então esse tipo de técnica seria muito útil para ajudar a evitar uma tragédia tão grande quanto as que já vivemos, e pouparia a vida de muitas pessoas, sem falar no desastre ambiental incalculável que também poderia ter sido evitado. Agora, se você ainda tem medo de que elementos como o tecnésio poderiam contaminar as águas e transformar nossos peixinhos, jacarés e insetos em animais radioativos, pode ficar tranquilo que nenhum quase fofo Blink surgiria. Porque assim como nos Simpsons apareceram inspetores nucleares para regularizar a situação da usina do Mr. Burns e aplicar uma multa multimilionária, qualquer estudo com radioatividade precisa de justificação do uso, otimização da aplicação e limitação da dose dos elementos para garantir que apenas os parâmetros que realmente importam sejam alterados no ambiente. As técnicas da hidrologia isotópica são regulamentadas pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica e apresentam riscos praticamente nulos para o meio ambiente. Então, antes de achar que jogar elementos radioativos na água pode ser algo ruim, pergunte qual a quantidade e qual o tempo de meia-vida dos elementos. Eu tenho certeza que se dependesse da Lagoa da Pampulha, o Godzilla passaria fome. Mas não sai ainda não, que no meu último vídeo aqui no Nerdologia teve uma pergunta muito doida sobre o aquecimento da fuselagem de um míssil. Nela, nosso amigo comentou que o que eleva a temperatura da fuselagem é a compressão adiabática do ar na superfície do míssil e não o atrito com o ar. O que acontece na verdade são as duas coisas. A física por trás do aquecimento da fuselagem de um míssil não é tão simples igual eu dei a entender no vídeo passado, então vamos pensar no míssil como um corpo que tem duas maneiras diferentes de interagir com o ar, por conta do seu formato e do sentido de movimento. Nas suas laterais, o ar vai passar raspando a fuselagem, e quanto maior a velocidade, maior a intensidade que o ar raspa as laterais. Por isso, nessa parte do míssil, o calor é gerado pelas forças viscosas entre o ar e as paredes do míssil, que podemos chamar de atrito com o ar. Mas existe um lugar onde as coisas acontecem de maneira diferente, que é o bico do míssil. Nele rola um outro tipo de interação com o ar. Com o míssil viajando a velocidades mais altas que a do som, o ar que está na sua frente não sabe que ele está se aproximando e que logo vai passar por ali. Então, quando o míssil chega, acontece uma compressão repentina do ar, e isso diminui o volume desse ar, aumentando a sua pressão, mas sem permitir uma troca de calor com o meio externo. É isso que a gente chama de compressão adiabática. Pela física do ensino médio, a gente aprende que quando rola uma compressão do ar dessa maneira, rola um aumento da energia interna dele, o que aumenta a sua temperatura, que vai acabar esquentando o bico do míssil. E você provavelmente já viu esse efeito ao contrário em um desodorante. Quando a gente aperta o botão, libera o gás muito rápido, rolando uma expansão adiabática, que diminui a energia interna do sistema, levando a uma diminuição da temperatura, o que deixa a lataria do desodorante mais gelada. Espero que você tenha curtido esse vídeo, e quem quiser me acompanhar nas outras redes, aqui estão os meus arrobas. Valeu e até a próxima!